A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Cleusa, sou membro da Casa de Oração em Arcozelo, aluna da Escola Dominical. E hoje vou fazer a devocional que se encontra na nossa revista Gênesis Triunfal da Igreja. O estudo de hoje se encontra em Mateus 16, do 13 ao 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No 16, Jesus estava aqui falando com os discípulos, interrogando os discípulos, o que as pessoas estavam comentando sobre ele, o que as pessoas estavam dizendo, quem era o filho do homem. Então os discípulos diziam que ele era Elias, outros que ele era João Batista, outros que ele era um profeta. Mas aí ele perguntou: e vocês, o que dizes que eu sou? Que às vezes, até hoje, muitas vezes nós não sabemos quem é o verdadeiro Deus. Às vezes nós seguimos a Deus, estamos com Deus, mas muita gente não sabe quem é o verdadeiro Deus. E aí Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Muita gente diz que Pedro é o dono da igreja, é o fundador da igreja, e a igreja é fundamentada em Pedro. A gente escuta muitas coisas sobre essa passagem na Bíblia, mas nós temos a certeza que a igreja é fundamentada no nosso Deus. Quando a Bíblia diz em vários lugares, lá no Salmo 62:7, no Salmo 89:26, no Salmo 92:15, que Deus é a rocha eterna, que Deus é a rocha da salvação, que Deus é a nossa verdadeira rocha. E quando Jesus disse: tu és Pedro, Pedro no grego bíblico diz que é Petros, significa Petros. Petros significa pedaço de pedra. E como Jesus disse: tu és Pedro, ele disse: tu és pedra, tu és pedaço de pedra, tu és Petro, tu és pedaço de pedra. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não disse sobre pedaços de pedra edificarei a minha igreja, mas sim sobre a pedra, sobre a rocha eterna edificarei a minha igreja. E essa rocha é Deus, essa rocha é o próprio Jesus. E quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo que a igreja é edificada nele. A igreja não é edificada em ninguém, a igreja é edificada no Senhor. E ele disse: a minha igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é da denominação, a igreja não é da religião, a igreja é do Senhor. Ele disse: a minha igreja. Ele está dizendo que a igreja é dele, e a igreja só tem poder, só é igreja se realmente estiver firmada nele. E sobre esta igreja, a porta do inferno não prevalecerá. O inferno não vai prevalecer sobre aquela igreja que realmente está fundamentada no Senhor, que é a pedra principal. A igreja não vai, nós somos membros dessa igreja. A igreja é o corpo, Cristo é o corpo, nós somos o membro dessa igreja. E se nós estivermos verdadeiramente fundamentada no Senhor, na rocha eterna que é o Deus, edificada pelo Senhor, Satanás também não terá poder sobre a nossa vida, porque nós estamos edificados numa rocha que não prevalecerá nada contra ela. O próprio Pedro, ele admite que Jesus é a pedra. Ele diz que Jesus é a pedra principal. Quando Pedro, lá no começo do seu ministério, em Atos 4, quando Pedro estava lá já começando a fazer esses prodígios através do nome de Jesus, os milagres através do nome de Jesus, ele foi preso pelos sumos sacerdotes. E lá eles interrogaram: em nome de quem Pedro estava fazendo? E ele diz lá em 4:11, a palavra de Deus aqui diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele estava falando que ele realmente sabia a verdade. Ele diz lá no 11: ele é a pedra. Quando interrogaram quem é Jesus, em nome de quem estão fazendo, e ele diz: quem é Jesus, que tinha acabado de ser morto, né, e tinha ressuscitado. Aquilo na cabeça das pessoas que não criam estava confuso. E então Pedro diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro admitia que somente em Jesus há salvação, que Jesus é a pedra que foi rejeitada, mas que ele é a igreja edificada.
E nós temos que ter essa certeza, porque é essa igreja que foi fundamentada na pedra preciosa que é Deus, na rocha eterna que é Deus. É essa igreja que Jesus vem buscar. E essa igreja a qual nós fazemos parte, que o Senhor vem buscar para morar com Ele no céu. É a igreja que um dia Ele edificou, para que um dia possamos na glória, junto com Ele, vivermos eternamente na rocha que é o nosso Deus. E que nós devemos ter a certeza de que somente nesta rocha nós somos capazes de um dia alcançar o nosso alvo, que é o céu, que é a presença do Senhor, e ter a certeza de que a igreja é verdadeiramente do Senhor. Amém, irmãos? Que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor.